Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, que Deus abençoe você abundantemente. Provérbio capítulo 4, o versículo 18, a Bíblia diz: Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A pergunta-chave, você tem que se colocar nessa posição de justo. Mas a vereda do justo, não é do ímpio, é do justo, aquela pessoa que vive uma vida de retidão. E a Bíblia diz que ela vai brilhando mais e mais até que seja dia perfeito. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Eu continuo contando com as suas orações e o seu apoio neste canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva para nos dar uma força. Deixe o seu likezinho ali, para que Deus continue nos abençoando, nós possamos continuar pregando este evangelho. O objetivo aqui não é ganhar dinheiro, mas é falar de Jesus para as pessoas. Precisamos povoar o céu através da mensagem de salvação. O texto e apreço aqui está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. É um texto muito bem conhecido da ala evangélica, os irmãos estudiosos da Bíblia. A gente tem visto muitas pregações sobre esse capítulo 18. Eu, particularmente, prego o evangelho há mais de 30 anos, mas nunca preguei sobre esse capítulo 18. E nós vamos falar, neste momento, sobre este capítulo. Um sermão expositivo aqui. E vamos começar com o título que diz assim: O vaso do oleiro e a impenitência do povo. O verso diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Verso 2: de levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aqui nós temos uma parábola. Deus agora está tratando com a nação de Israel, mas precisamente o reino sul, que era formado por Judá e Benjamim. Se você estudar ou já estudou sobre a vida de Jeremias, você sabe que ele foi contemporâneo de Daniel e de Ezequiel. Mas há uma diferença, porque Daniel foi levado na primeira leva, ainda bem jovem, para a Babilônia, por volta do ano 606. O nosso irmão Ezequiel foi em seguida, só que o profeta Jeremias, ele é um profeta que iniciou o seu ministério profético por volta do ano 627, por aí, antes de Cristo. Neste texto que nós estamos estudando aqui, o povo ainda não havia sido levado para o cativeiro. Deus está usando Jeremias para divertir o povo. Vale relembrar que eu até quero ler aqui o capítulo 17, que é o contexto anterior. Para que você entenda melhor todo esse capítulo, tem que ler o contexto anterior, que é o 17 e o 19. No capítulo 17 diz assim, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com pontas de diamante. O povo estava mergulhado no pecado. Deus levanta a pessoa do nosso irmão Jeremias para divertir o povo, para que se retratasse com Deus, para poupar o povo do cativo da Babilônia. É o que acontece conosco hoje. Pregamos o evangelho, nós falamos que em breve Jesus virá buscar a sua igreja. Após vir buscar a sua igreja, nós estamos na boda de Cristo com ele, e vai iniciar então o período da grande tribulação. Então haverá a grande tribulação, e depois do milênio haverá o juízo final. Nós estamos falando do juízo final, o grande trono branco. As pessoas estão levando a vida no banho-maria, mergulhado no pecado, e se envolvendo com os prazeres efêmeros desta vida. Isto aqui, mais cedo ou mais tarde, vão ter que prestar conta diante de Deus pelos seus atos, pelas suas ações, pelas suas atitudes. A gente vê muitos acontecimentos acontecendo à nossa volta, enchente, terremoto. Isso é apenas princípio de dores. Está aí, são sinais que indicam que a vinda de Cristo está próxima. Se você não vive uma vida reta com Deus, comece a viver a partir de hoje. Melhore a sua postura como homem de Deus, como mulher de Deus, para que você esteja preparado quando Jesus vier buscar a sua igreja. Mas aqui nós vimos o vaso na mão do oleiro. Levanta-te. A primeira ordem de Deus para a pessoa do nosso irmão Jeremias: levanta-te, você se colocar de pé, tomar uma posição, Deus quer ver eu e você de pé, no sentido espiritual. Não quer dizer que está deitado fisicamente, mas no sentido espiritual. Muitas pessoas deitadas, quando a pessoa deita é para dormir, para adormecer, para descansar. O crente ele tem que estar de pé. A ordem do Senhor é: levanta-te.
O Senhor disse a Isaías no capítulo 60, verso 1, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Deus quer eu e você de pé, não importa as adversidades, não importa os intempéries da vida, mas Deus quer eu e você espiritualmente de pé. O Senhor falou a Ezequiel no capítulo 2, né? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus quer falar comigo, quer falar com você, mas nós temos que, além de ouvir a voz de Deus, temos que guardar os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz, bem-aventurado, no livro de Apocalipse, bem-aventurado o que ouve, o que lê e os que guardam as profecias desse livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, verso 3. Não podemos esquecer que nós temos que ouvir, nós temos que ler, mas também temos que praticar as verdades eternas, para poder, no juízo final, não estarmos lá, poder ser arrebatado antes, estar com Cristo e participar do tribunal de Cristo, que é um tribunal diferente, um tribunal para recompensa, para galadão, não condenatório. Mas vamos voltar para o texto, né? Aqui, a primeira ordem de Deus aí, levanta-te. A segunda, desce a casa do oleiro. Tem pessoas que estão de pé no orgulho, na arrogância, né, achando que são dono da verdade, mas não guardam a verdade de Deus, até conhecem a verdade das Escrituras, mas não se firmam da verdade. Quantas pessoas que você conhece são apenas religiosos, mas eles não vivem a verdade. O diabo conhece a Bíblia melhor do que eu, é melhor que você. O diabo conhece a Bíblia melhor que qualquer missionário aí, quer dizer você. Mas ele está condenado, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele nunca se firmou na verdade. Não basta apenas você conhecer a verdade, mas eu e você temos que viver a verdade. Então a primeira ordem de Deus é levanta-te, e a segunda, desce. É descendo desta posição que você se encontra, de orgulho, de soberba, achando que é melhor que alguém, descer dessa posição. A gente olha para a pessoa de Davi quando foi lutar contra o gigante Golias. A primeira coisa que Davi fez após ouvir as afrontas da pessoa do gigante Golias, a Bíblia diz que ele desceu ao ribeiro e pegou ali 5 seixos, né? Ele desceu. Quando nós olhamos ali para a pessoa do nosso irmão Zaqueu, que teve um encontro com Jesus, ali se tornou nosso irmão em Cristo, no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, quando Jesus chega ali, que Zaqueu está naquela figueira, a primeira mensagem de Jesus para Zaqueu foi: desce, mas desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Desça dessa posição que você está aí, se humilhe aos pés de Cristo, para que Deus possa enaltecer a sua vida. Então, as duas palavras-chave aqui, primeiro, de chegada aqui, levanta-te, a segunda, desce a casa do oleiro. E aqui a gente vê o versículo 3, algo interessante, a obediência da pessoa de Jeremias. Ele não questionou, mas por que eu tenho que descer a casa do oleiro? Qual a razão de ir lá? Que lição de vida eu vou tirar? Não, olha aqui o verso 3, e desci a casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Era algo feito de ferro, as rodas, e o barro era colocado ali, mas antes desse barro ir ali, ele passava por um processo antes, né? Ele era muito bem examinado, e nós temos em torno de 200 tipos de barro. Desses 200 tipos, apenas 8 tipos servem para se fazer vaso e para fazer qualquer tipo de recipiente. E aqui a gente observa que ele desce, e ele observou ali que o oleiro pegava aquele barro e colocava sobre as rodas, certo? O verso número 4, como o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme pareceu bem aos seus olhos de fazer. O oleiro representa a Deus, aqui no caso seria Judá, trazendo uma conotação dos nossos dias, porque Deus pode muitas vezes estar falando com uma nação, que nem aqui era com Judá, Deus pode estar falando com a igreja, e Deus pode estar falando pessoalmente comigo e com você. Então o oleiro aqui é Deus, este barro pode ser eu e pode ser você, só que o barro com o tempo ele endurece. Então o oleiro ele tem que trabalhar enquanto o vaso está aquela argila mole, para que ele possa trabalhar. A gente vê no capítulo de número 19, quando o nosso irmão Jeremias recebe uma outra mensagem, o Senhor diz assim: assim diz o Senhor, vai e compra uma botija.
Aqui ele está tratando não simplesmente de um barro, mas de uma botija, algo que já havia feito a modelação, já havia passado pelo fogo, pelo processo. Ele vai comprar agora é uma botija. A gente vê aqui, se você vê aqui esse capítulo 19 e o versículo de número 6 diz assim, ó: por isso eis que dias vem, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete. Tofete quer dizer lugar de fogo. Alguns teólogos chamam de lareira, né? Aqui na sequência, nem o Vale do Filho de Rinom. Isso aqui, o Vale do Filho de Rinom ficava ao sudoeste de Jerusalém, onde era uma espécie de um lixão, feito de descartes ali. Então ele vai ali e Deus agora está advertindo ele. Se você ler esta mensagem aqui, esse versículo 6, você vai observar que em seguida fala de uma grande matança. Essa matança ela aconteceu no período quando o rei Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, que levou o povo cativo. Matou tanta gente, a mortandade foi tão grande que as pessoas não tinham o que comer. E eles praticavam, chegavam a se alimentar de pessoas, o canibalismo aqui. Por volta do ano 70 depois de Cristo, da era cristã, melhor dizendo, nos dias do general Tito, Jerusalém passou pela mesma situação, quando o general Tito invadiu Jerusalém. Então são profecias que elas se cumpriram. Tudo isso poderia ter sido evitado se o povo tivesse atentado para os mandamentos de Deus. Mas aqui a gente vê que ainda há uma esperança, porque no versículo de número 5 diz assim: então veio a minha palavra do Senhor, no capítulo 18, veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ou casa de Israel? Ele faz uma pergunta. Diz o Senhor: este com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ou casa de Israel. Israel no sentido espiritual agora representa a igreja de Cristo. A igreja de Cristo ela tem que se posicionar, ela não tem que se curvar diante do sistema mundano. A igreja de Cristo não tem que se curvar diante de pensamentos de homem, mas nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa única regra de fé. A Bíblia Sagrada é que dita as minhas regras na minha vida e que deve ditar as regras na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Então o Senhor faz uma pergunta para Jeremias, se ele poderia, aquele oleiro poderia reconstruir aquele vaso. O versículo número 7 diz assim: no momento em que eu falar contra uma nação ou contra o reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Deus está tratando com Judá, dando uma oportunidade de arrependimento. Este vale dos filhos de Rinom que aparece ali era o lugar onde eles sacrificavam as crianças. Sacrifício que o Pentateuco, lá Moisés, através do Pentateuco, havia condenado o sacrifício humano. Mas eles continuavam fazendo isto aqui. Deus aqui adverte, quando Deus fala desta matança que vai acontecer ali no capítulo 19, verso 6, se você voltar para o capítulo 7 e o versículo de número 21, você vai ver ali Deus tratando diretamente com a nação de Judá. Pela situação, a ideia de Deus é que as pessoas se convertam, trazendo para os dias atuais. O Senhor me chamou você para ser um vaso. A pergunta nesse momento que eu quero fazer para você: você é um vaso de honra ou um vaso para desonra? Paulo fala em Coríntios que há dois tipos de vaso. Existe vaso que é para honra, existe vaso que é para desonra. Esta é a minha pergunta que fica no pano de fundo desta mensagem. Você é um vaso de honra? Um vaso de honra é aquela pessoa que nasceu de novo, que produz bom fruto. Aquela pessoa que outrora tinha ciúme e hoje não tem mais. Aquela pessoa que antes de se encontrar com Cristo tinha inveja, hoje não tem mais. Aquela pessoa que antes de se encontrar com Cristo era uma pessoa briguenta, era uma pessoa que gostava de conflito, de atrito. Hoje se encontrou com Cristo, é uma pessoa moderada, uma pessoa temperada. Era uma pessoa de se encontrar com Cristo explosivo, uma pessoa briguenta, mas quando se encontra com Cristo, ele deixa que esse oleiro que é Deus trabalhe na sua vida, no seu caráter. É isso que Deus quer, trazendo para o lado espiritual, numa conotação espiritual, este texto. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Que Deus possa moldar a minha língua para que as palavras ao sair dos meus lábios sejam palavras de graça, para que quando Deus eu olhar para uma pessoa,
eu poder olhar com os olhos ungidos com o colírio santo. É isso que Deus quer, olhar sempre com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. Esse é o vaso de honra, é esse vaso que Deus quer fazer de mim e fazer de você. Então, se você até hoje não permitiu que Deus, como oleiro, trabalhe na sua vida, a partir de hoje abra o seu coração e permita que Deus trabalhe nesse vaso de barro aí e que faça de você um instrumento afinado nas mãos de Deus. Este é o desejo do meu coração, o desejo do coração de Deus, para que nós possamos nos converter. Se converter significa mudar de posição, mudar de atitude. Que Deus nos abençoe e até o próximo.